Tá, o tema hoje é REC Brasil. Tá bom. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Hoje aqui a ideia do vídeo é a gente falar um pouquinho do REC Brasil. O REC Brasil é uma certificação, na verdade, que começou, que trouxe o certificado de energia renovável aqui para o Brasil e que desde então, ele continua se perpetuando ao longo do programa, com um número muito menor de usinas, e hoje a gente vai debater um pouquinho do porquê e qual que é a diferença, a principal diferença entre o REC e o REC Brasil. Então vamos lá, até contar um pouquinho a história, a gente reviver um pouco a história do programa aqui no Brasil. Quando o Totum começou a trabalhar com a parte de certificado de energia renovável, nós fomos, naquele momento, contratados pela Abragel e pela Veólica para a gente desenvolver um programa que fomentasse as renováveis aqui no Brasil. Enfim, como eu sempre falo, estudando muito o mercado internacional, o mercado nacional e etc., a gente entendeu que o melhor caminho seria a construção de um programa chamado certificado de energia renovável, que para cada megawatt-hora fosse emitido um certificado e um consumidor numa outra ponta pudesse reivindicar esse certificado para ele como certificado, como uma energia na megawatt-hora provindo de energia 100% renovável. E aí naquela época, quando a gente construiu o programa ele era muito mais restrito, muito mais complexo do ponto de vista da usina, porque ela tinha que atender alguns critérios de sustentabilidade. Então ela passava por uma auditoria presencial, então nós tínhamos poucas usinas na época, onde nós olhávamos não só a questão de ser renovável, mas outras questões relacionadas. E até aí tudo bem. A gente seguiu o programa de 2012, 11 para 12, até o 2016, com o programa dessa forma específica. Em 2016 foi quando o IREC veio ao Brasil. Resumindo muito aqui, nós tropicalizamos o programa e para não deixar o programa que existia morrer, a gente transformou ele, isso muito em conversa com o pessoal da REC, em um selo de sustentabilidade, que aí sim começou a se chamar o selo REC Brasil, porque era um selo específico para o mercado brasileiro. E qual que foi a ideia até então? Então você teria empreendimentos renováveis, independente de sustentabilidade, independente de processo, e você poderia ter selo adicional que daria essa chancela de sustentabilidade a mais para esse empreendimento. Então, a partir daí, um consumidor que quisesse adquirir de uma energia não só renovável como sustentável, ele teria essa opção de escolha entre comprar um IREC somente ou um IREC com o selo do REC Brasil. Assim como alguns clientes hoje realizam, clientes como o pessoal da Leão Alimentos, o pessoal do Banco Safra, Correia Porto, entre outros, os clientes tinham aí então a opção. E aí, para tentar transformar o REC Brasil de um selo de sustentabilidade até algo um pouco mais tangível da realidade de todo mundo, foi quando a gente fez a grande revisão do REC Brasil, onde a gente transformou a auditoria que acontecia em uma auditoria que relacionava as atividades realizadas pelo empreendimento com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as ODS. Então, o que a gente fez? Para o empreendimento certificar, ele teria que atender a pelo menos 5 desses objetivos. Então, entre eles, erradicação da pobreza, investimento em redução de emissões, geração de energia renovável, entre outros. Óbvio que alguns desses objetivos, o empreendimento, por ser renovável, ele já atende de forma automática. Entre eles, gerar energia renovável. Então, ele teria que atender aos demais, a outros 4, para ele conseguir certificar. A gente viu que isso trouxe uma facilidade, principalmente na parte de entendimento do gerador em relação ao programa. Porque antes, como tinha uma auditoria, você ia aderir ao programa, você tinha muita dúvida de como isso ia ser feito, se eu conseguiria no final me certificar, se eu não conseguiria. Quando a gente fez esse movimento e trouxe para uma realidade mais próxima de todo mundo, e até para facilitar a questão de comunicação ao mercado, a gente observou o quê? Que facilitou muito para a usina entender de antemão se ela conseguiria ou não se certificar. De lá para cá, nós conseguimos diversos empreendimentos certificados. Hoje, a gente conta aí com mais de 20 empreendimentos já no REC Brasil, dentre energias eólicas, energias solares, hídricas, nós temos também algumas PCHs, só não temos hoje energia biomassa por outras questões até relacionadas ao fator de emissão. Então a gente vê que foi um programa que ele cresceu muito, ele se tornou muito mais robusto, se tornou mais fácil de comunicar. Porém, a gente observa também que, em comparação com o programa do IREC, ele ainda é um programa pequeno, ele ainda é um programa que tem muito a crescer, ele tem muito a evoluir. Mas a gente observa também que esse movimento, ele é um movimento já esperado. Então a gente já tinha essa expectativa que o REC Brasil seria um programa muito mais de nicho do que o programa do IREC, uma vez que o REC Brasil são para empresas que querem ter esse diferencial, de falar que adquiriram não só de fonte renovável, mas também de uma fonte sustentável. E alguns deles, hoje, desses clientes, inclusive, eles pedem
ODS específicas ou um número mínimo de ODS. Então fala, poxa, eu quero de um empreendimento que tenha 10 ODS ou que tenha uma ODS específica que combina com a minha forma de atuar no mercado. Então a gente vê que é realmente um nicho, né, muito específico, tende a se manter dessa forma. Então a gente tem em torno de 10% do que é emitido no Brasil tem a chancela do REC Brasil e tende a se perpetuar. Tá? Então assim, hoje a certificação ela é uma certificação documental, ela é uma renovação anual, então todo ano a empresa tem que comprovar que mantém o atendimento àquelas ODS ou adiciona ou remove, chegando ao mínimo de 5 ODS no ano. Então, o empreendimento, a empresa tem a opção de, no ano 1, ela certificar, por exemplo, com 5, no ano 2 ela expandir isso para 7 e assim por diante. Ou, se ela observar que existe uma ODS que ela não conseguiu mais atingir nos últimos 12 meses, ela acabar por retirar essa ODS da certificação. Então, isso é um processo que acontece uma vez que a renovação ela acontece de forma anual. E bacana, assim, e qual que é o diferencial quando a gente fala do ponto de vista do cliente em adquirir um certificado com o REC Brasil? O primeiro dele é que você facilita muitas vezes algumas pré-condições para você atender a programas específicos. Como assim? Por exemplo, existe um programa global chamado RE100, que é um site, se não me engano, chamado there100.org, que é um programa onde são empresas compromissadas em serem 100% renováveis em determinado período. Para essas empresas, seguindo a diretriz deles, você tem que atender alguns requisitos. Isso vai valer a partir do próximo ano. Dentre eles, você tem que avaliar a idade da usina. Então, né, no caso de eólicas, etc., você tem aí no máximo 15 anos de operação comercial. Então, isso, o REC Brasil hoje, a gente pede esses 15 anos de operação comercial, por exemplo, para eólicas e solares, e 25 anos para hídricas. Talvez exista uma revisão para rever isso de acordo com o RE100, mas você acaba facilitando um pouco a comunicação com esses outros programas, porque o RE100 pede que o programa, né, que a empresa, a unidade, o empreendimento, não seja somente um empreendimento renovável, mas tenha critérios a mais de sustentabilidade. Então você acaba tendo esse diferencial que facilita nessa comunicação com os protocolos. O cliente, ele pode alegar ao mercado que ele não consome só a energia por ser renovável, mas também que ela é sustentável, que junto, vamos dizer assim, né, entre muitas aspas aí, em conjunto estão contribuindo para o desenvolvimento socioambiental da comunidade, da região, da onde o empreendimento está localizado. Então isso é muito importante, porque tem empresa que fala, poxa, eu gostaria de adquirir de um empreendimento que tivesse, né, uma chancela melhor do que simplesmente ser renovável. Então, por exemplo, não gostaria de uma usina hidrelétrica grande. No REC Brasil, você tem uma limitação apenas para usinas hidrelétricas de menor porte, PCHs e CGHs, então isso acaba valorizando. E acho que além disso, existe hoje no Brasil, a gente tem um programa que também é super antigo, lá junto com a Belo Cabragel, mas que a adesão ainda é também muito de nicho, muito restrita, a empresas que adquirem 100% do seu consumo em certificados com a chancela REC Brasil, e que a partir disso elas podem utilizar um selo, o selo Energia Renovável, que é como a gente chama, que é um selo voltado para esse perfil de empresa. Então nós temos dentro desse selo, por exemplo, uma empresa que já está com a gente há alguns anos, que é a própria Minerva, que todo ano ela adquire para fazer a renovação desse selo dela. Temos o pessoal da Leão Alimento, como eu comentei, o pessoal da Correia Porto, o pessoal do Banco Safra, entre outras que vêm aderindo a esse programa, porque isso começou a ficar mais evidente a necessidade desse tipo de demanda desde o pós-pandemia. Então a gente observa que pós-pandemia, né, as empresas começaram a valorizar um pouco mais esse tipo de atributo, esse tipo de chancela. Então a empresa que compra a REC Brasil em 100% do seu consumo pode aplicar para esse selo de energia renovável. Esse selo ele tem um custo de auditoria, aqui junto com o TOTA, é um custo de auditoria documental, mas tem um custo adicional, mas agrega mais esse valor. Então a empresa pode utilizar, né, em embalagens, em comunicação, um selo específico que identifica que a empresa tem esse compromisso com energia 100% renovável e também com energia com critérios a mais de sustentabilidade. Então assim, é mais uma pincelada. Hoje a ideia é a gente ter conversado um pouco sobre isso, talvez eu tenha esclarecido um pouco mais como funciona o REC Brasil. Lógico que quem busca certificação, a gente tem uma normativa específica para cada tipo de fonte com indicações de quais ODS ela pode atingir e o que ela pode comprovar para cada uma das ODS. Então isso acaba agregando valor muito na empresa ou, né, no complexo que queira certificar. E também comentar um pouquinho qual é o benefício para o consumidor final. O TOTO em si, nós não temos relação com o consumidor final, a não ser quando ele queira esse tipo de selo, de certificação. Então a gente observa realmente que tem um movimento vindo a partir do consumidor. Então é importante às vezes deixar claro para quem tem empreendimentos que se enquadrem no REC Brasil, que sim, é possível você certificar, sim, você consegue dar um diferencial para o seu cliente se ele comprar 100% junto ao TOTO, né? Ele pode fazer contato com a gente pode apoiá-lo a atingir esse objetivo e principalmente comunicar o cliente em relação à sua ação, em relação à sua atitude. E quem sabe muitas vezes vocês, né, a empresa e o gerador
realizaram uma campanha em conjunto, uma comunicação em conjunta, indicando, né, todo o benefício que a aquisição daquele certificado com aquela chancela trouxe para aquela comunidade, né, para aquele meio ambiente, aquele ecossistema aonde o empreendimento se encontra. Então a ideia era mais ou menos essa hoje, né, para esse vídeo em questão, a gente bateu um papo não, né, mas eu falando aqui para vocês, contando um pouquinho de como funciona o REC Brasil, tentando esclarecer isso e que, quem sabe, né, nos próximos anos a gente veja um movimento maior das empresas aderindo ao REC Brasil, dando valor à questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, junto ao seu empreendimento, e os consumidores valorizando as usinas que tem REC Brasil, diferenciando realmente daquelas que só tem a REC. Não que, né, uma pior que a outra, não, mas são questões diferentes, são chancelas diferentes, são formas diferentes de você adquirir o seu certificado de energia renovável. Não olhando só para a renovabilidade e para a questão de preço, mas para a questão dos adicionais que ela pode ter quando você faz essa aquisição. Então, por hoje é isso, pessoal. Por esse vídeo aqui, espero que eu tenha conseguido comunicar bem com vocês, tenha conseguido explicar, repassar um pouco, né, desse feeling, desse sentimento que a gente tem do mercado, contar um pouquinho a história para vocês conhecerem também o que está por trás do REC Brasil, e a gente se vê numa próxima. Obrigado e até mais.